Olá, começando o nosso novo cast de hoje. Eu sou Josué dos Anjos e é sempre muito bom estar aqui com você toda semana para os nossos bate-papos que são incríveis. E para não perder nenhum episódio, já começa a seguir o nosso perfil no YouTube, no Spotify e também nas redes sociais. Hoje vamos falar sobre um tema que infelizmente não é muito raro não, tá? É o etarismo, também conhecido como idadismo ou ageísmo. Mas antes que você pense que isso é apenas um palavrão complicado, vamos descomplicar tudo. O etarismo é aquele preconceito contra pessoas com base na sua idade. Sim, aquela tia que te chama de criança só porque você tem menos de 30 anos, ou aquele chefe que acha que só os jovens entendem de tecnologia. E claro, e especialmente cruel com os idosos que enfrentam estereótipos negativos simplesmente por terem acumulado mais aniversários na sua vida. Esse preconceito é um problema sério e se manifesta de diversas formas, desde a exclusão no mercado de trabalho até a desconsideração das opiniões e capacidades das pessoas com mais idade. Isso, claro, sem falar nas microagressões diárias, como chamar alguém de velho de uma forma bem pejorativa. Mas nem tudo está perdido. Vamos discutir como podemos combater essas atitudes e promover uma sociedade mais inclusiva para todas as idades. A boa notícia é que existem leis e políticas que protegem contra o etarismo, como também o Estatuto da Pessoa Idosa no Brasil. Além disso, há iniciativas incríveis ao redor do mundo para conscientizar as pessoas sobre esse tipo de preconceito e valorizar a sabedoria e a experiência que vem com a idade. A nossa convidada de hoje, ela é professora, coordenadora, consultora, síndica do prédio em que reside, tem 61 anos com toda a força e vigor no mercado, a professora Cida Canali. Obrigado pela sua presença aqui novamente, né, professora Cida? Ai, Josué, é muito bom estar aqui e muito bom discutir sobre isso, porque é uma temática extremamente atual e, de alguma forma, estou vivenciando isso. É isso que eu ia perguntar. Você está vivendo constantemente essa questão Você do sabe que, com etarismo? muito orgulho, era uma preocupação que eu tinha, que vem lá quando você está com seus 40, seus 50, como é que vai ser, né? Uhum. Eu achei que eu ia estar fora do mercado, que eu ia estar aquela aposentada quietinha em casa. E muito pelo contrário, eu estou extremamente ativa. A gente hoje em dia tem uma condição melhor para enfrentar o envelhecimento, não a velhice. A gente fala em envelhecimento, que é uma coisa natural do humano, a partir dos 24, 25 anos, que já começa o processo. Uhum. E, obviamente, conforme vai avançando a idade, vem todas as questões que o pessoal coloca, que a sociedade coloca, né? Uhum. E não é uma sociedade Brasil, não, uma sociedade mundo Esse é um problema no mundo todo, né? todo. Então, a gente tem esses termos, né, que é o etarismo, idadismo, ageísmo, que são as mesmas coisas, tá? Descreve o mesmo preconceito contra as pessoas com base em sua idade. E esse preconceito pode afetar tanto os jovens quanto também os idosos. Mas é claro que é muito mais comum contra as pessoas com mais idade, né? E o que exatamente é esse etarismo, professora, né? O que significa isso? Como que ele se manifesta na sociedade? Conforme vai avançando a sua idade, né, o seu tempo de vida, é considerado pelo mercado, pela sociedade de um modo geral, essa incapacidade, talvez, que eu chamaria de incapacidade de estar no mercado de trabalho. É bem específico a sua incapacidade frente ao mercado de trabalho, né? Até quando você vai estacionar o carro, o menino lá fala: "Oi, tia, é aqui." Significa o quê para você, né? Em outros momentos, será que você vai dar conta, né? Tem uns jargões que as pessoas falam: "Nossa, mas você tá ótima para sua idade. Você não parece que tem 50 anos, você não parece que tem 60 anos." É uma situação, às vezes, que a gente não quer ouvir isso, sabe? Não, eu estou com 60, eu falo. Eu estou com 61 anos e se eu tiver que mostrar o meu cabelo branco, nesse momento eu não quero, mas a hora que vai chegar uma hora que eu vou mostrar e tá tudo bem.
eu não vou deixar de ser capaz, eu não vou deixar de ser lúcida, né? A não ser que eu tenha um problema de saúde, e eu não vou deixar de ser uma cidadã. Porque parece que você é marginalizado quando você entra num processo de incapacidade. Né? Não, você faz parte da sociedade. Você tem direitos, você tem deveres e você tem condições de estar no meio entre o velho e o novo. Por que não? Né? Bom, você já começou a falar aí, né, que você já sofreu, né, algumas essas palavras, as piadas, né, umas brincadeiras que tem esse viés que caminha, né, numa linha muito tênue ali para chegar a uma questão mais de preconceito, né? Mas assim, no dia a dia, né, quais são as formas de etarismo mais comum que a gente encontra com os idosos, e pode até falar daquilo que você tem sentido. O que é mais comum a gente perceber? Então, eu tô hoje com 61 anos, né? Eu trabalho ativamente. Não sinto nada, faço exercícios físicos regulares, vou à academia todos os dias, né? Faço pilates. Por que eu estou colocando isso? Porque eu estou buscando a minha qualidade de vida. Eu acho importante você trabalhar para você ter qualidade de vida, qualidade de sono, qualidade alimentar e tal, para se garantir. Porque tem alguns exercícios, obviamente, que com a idade, o envelhecimento, você vai se tornando ali necessário você se adaptar melhor para fazer um agachamento, ter liberdade de vida. Né? O exercício, ele te dá liberdade de vida, ele é necessário. Os músculos precisam se fortalecer para você ter liberdade de vida. Né? Eu falo isso assim, não sou da área específica, mas o sentimento que eu tenho em relação a isso é que me dá uma boa qualidade de sono, uma boa qualidade de bem-estar. Então, eu faço isso. Então, assim, quando eu chego na academia, eu não tenho nenhum problema. No estacionamento da academia, eu vou lá e paro no idoso, pego o meu cartãozinho e coloco lá. É um direito meu. Mas você sofre algum tipo de preconceito, né, chegando na academia ou no trabalho, ou até mesmo no condomínio, né, onde você atua como síndica, no seu dia a dia, né? Você sente assim o quê? Né? Quais são os tipos de etarismo que você percebe na sua vida? Então, eu já tive colegas, assim, bem próximos, que chegaram e falaram assim, menina da terceira idade. Eu falei assim, cuidado com a sua fala, porque aqui é um direito meu ser terceira idade, certo? É um começo, porque a terceira idade tem 70, 80, eu espero que isso avance, né? A gente quer viver um bom tempo, com qualidade de vida, e eu disse assim, eu tenho direitos. Da mesma forma que eu posso considerar essa ação uma ação em que as pessoas é a mesma coisa numa relação racial, por exemplo, quanto o racismo. Estão me marginalizando, né? E eu assim, nunca tive esse problema, só nessa questão. Esse colega meu falou, mas eu falei, não, é um direito meu avançar na idade, como de todos nós, porque você vai avançar também. E cada vez mais a gente sabe que a população está ficando mais envelhecida, porque as pessoas estão não querendo muito ter filhos, isso aí já está até, já tem pesquisas que mostram isso. Então, nesse processo, nós vamos ter uma sociedade mais envelhecida do que jovens. Você fala em termos de quantidade proporcional. Né? Quantidade. Então, nós vamos ter que acostumar com isso. Né? Porque na realidade, antigamente, a pessoa de idade, né, quando ela ia avançando, ela se aposentava e ficava fechada nela mesma, em casa, não ia mais para nada. Por que isso? Hoje em dia, a medicina, a condição de vida que é posta, inclusive o mercado, para atender determinadas demandas para essa classe, com viagens, com alimentação, com uma série de coisas que são feitas para esse segmento de 60 a mais, o mercado absorve e vê essa necessidade nessas pessoas de ações. Então, tá aí. Nós somos um público hoje extremamente potencial como jovem,
como a pessoa que está aí com seus 40, 50. E muitas vezes com um potencial de consumo ainda até maior que o jovem, né? Sim. Porque já trabalhou, já tem suas reservas, né? Ou está na fase da aposentadoria, né? Então tá aquele dinheiro garantido todo mês ali, né? Mas eu queria também entrar no assunto aqui, que é a questão da saúde mental. A gente sabe que a questão de ser idoso muitas vezes te afasta do convívio social, né? Você passa a não frequentar mais as noitadas, né, os barzinhos. Hoje é bem diferente, a gente vê muitos idosos, né, em bares. Mas os próprios amigos que muitas vezes ainda estão ali na casa dos 50, dos 40, chegou nos 60, para de convidar, né, porque acha, não vai aguentar, não consegue. Você acha que esse etarismo afeta a saúde mental do idoso? Você já sentiu isso em algum momento? Eu nunca senti, mas eu sei, inclusive de pessoas um pouco mais 67, 68, 70 anos, que são excluídas. Ah, ela não vai dar conta. Ah, chamar para um jantar 8 horas da noite, será que até às 10 ela dorme às 9? Né? Eu, às vezes, durmo mais cedo, mas se eu tiver aqui para um jantar, perfeito, tô lá. Nós já estivemos juntos numa noitadinha. Então, né? claro, e pode me chamar sempre. É isso, você não pode marginalizar. Você tem que dar a oportunidade de vivenciar a situação. Se você começa a marginalizar esse indivíduo, né, ele vai se excluindo. Ele pode entrar no processo depressivo. Geralmente entra, porque ele se sente excluído do processo, né, do contexto social. Ele começa a ter tudo que a gente vê, síndrome do pânico, o isolamento. O isolamento. E o isolamento é muito interessante na pessoa, e que eu já vi em determinadas situações, até da própria família. Uhum. Porque a família, não, no sentido de preservar. Eu queria entrar na família daqui a pouco, mas eu queria aproveitar assim, que você tem essa grande experiência no mercado de trabalho, né? Você como coordenadora de curso, né? Uma pessoa bastante experiente na área da educação, e a gente sabe que a educação talvez seja as áreas que mais abraçam os profissionais com mais idade, né? Porque você tem os professores com grande experiência, o notório saber, né? E isso acaba sendo um pouco valorizado dentro do ambiente da educação, né? Mas como que são os desafios que esses idosos enfrentam no mercado de trabalho quando a gente fala do etarismo? Eu acho que na academia, no caso de faculdade, universidade, quanto mais velha, melhor, porque ela tem mais experiência, mais pesquisas, mais, às vezes as pessoas, poxa, mas será que ela vai trabalhar ao novo? Ela tem que trabalhar, porque hoje a relação de aprendizagem que você faz em sala de aula, você precisa estar, digamos assim, antenado para o novo, porque o próprio jovem, o próprio aprendiz te demanda essa relação, né? Uhum. Então, dentro da academia, ela é muito bem, assim, ela se relaciona bem com essa relação do etarismo. Agora, no mercado de trabalho, o que a gente escuta, né, e o que a gente vê, não vivencia, eu não vivencio essa situação, mas o que a gente observa é que às vezes as empresas demitem para pegar um novo. Não só pelo fato da incapacidade, aí vou entrar numa outra seara, que é a questão relação financeira e tudo. Mas é claro que a pessoa, quanto mais avança, se ela não tem uma dinâmica, e isso eu percebi, é uma experiência minha, que eu precisei acelerar e vivenciar mais exercícios como academia, né? Eu fiquei mais frequente na academia e mais frequente em pilates, mais preocupação com a minha alimentação com a idade. Hoje eu vivo uma vida extremamente regrada, porque eu quero uma qualidade de vida. E nem todo mundo tem essa possibilidade, nem todo mundo quer essa relação. Por quê? Porque você consegue, nessa proposta, tem pessoas que se cansam mais, que não conseguem mais a agilidade.
Você vê gente de 70 anos aí fazendo mundos e fundos, mas não é todo mundo que consegue. Não é a maioria, né? Não é a maioria. Então você tem que, para você entrar no mercado, você tem que estar nessa relação para estar para o mercado. E quem não consegue, acaba dentro de um contexto da organização saindo fora. Mas o que a gente vê, de um modo geral, por exemplo, a Natura tem um trabalho de 60 a mais. Tem algumas empresas que fazem determinadas atividades específicas para pessoas de 60 a mais e a proposta de contratação envolve especificamente pessoas de 60 a mais. Inclusive eu vi numa rede de supermercados aqui da nossa região, e tem também toda a região centro-oeste, um cartaz divulgando vagas para pessoas com mais de 60 anos, né? Sim. Porque o que acontece? Essa pessoa geralmente já está aposentada. Uhum. Então, ela já tem um trabalho, ela já tem uma renda. Então, ela vai ali para fazer um complemento de renda, né? E é muito interessante, né? Porque essas pessoas, elas são extremamente comprometidas. Por quê? Porque elas passam a querer aquilo. Não sei se querer mais ou menos, eu não posso falar isso. Mas um sentimento que eu posso dizer que eu tenho de pertencimento e de que que as pessoas te considerem, poxa, de sabedoria, é um sentimento de gratidão com a vida, de bem com a vida. Poxa, as pessoas me consideram, olham a minha capacidade, a minha história de vida. É um sentimento gostoso e bom de sentir, sabe? De gratidão com a vida, não só com o trabalho. Então, e eu acho isso legal. E as pessoas precisam disso. Por quê? Muita gente sai da depressão, da solidão, de uma série de coisas em relação a isso, entende? Bom, eu quero entrar aqui também numa questão que é da parte legal da situação, né? A Lei 10.741 do ano de 2003, que também é conhecida como o Estatuto da Pessoa Idosa, lá no artigo 96 descreve como crime de discriminação contra o idoso, que tem uma pena aí prevista de 6 meses até 1 ano de reclusão e de multa. E se a pessoa que cometer o crime for o responsável por aquela vítima, a pena aumenta até em 1/3. E aí a pergunta é, como que, na sua visão, né, como que a gente pode proteger os idosos desses crimes que acontecem até mesmo dentro da própria residência, como a gente está vendo aqui, né, que aumenta em 1/3 a pena? Olha que interessante. O idoso, se ele tem a aposentadoria, é muito interessante porque a gente falar sobre isso, porque é um alerta. Porque muitas vezes a gente vê pessoas usando o crédito que o idoso tem no mercado financeiro, em instituições financeiras, para fazer ali um crédito até para si, porque os juros são menores. Né? Então, e é uma responsabilidade muito grande isso, né? Porque o idoso, ele vai mais ao médico, né? No caso, ele tem que fazer um controle maior. No caso, quando você faz um controle, tranquilo, você tem uma vida saudável. Mas ele precisa de uma assistência maior, quanto mais avança a idade, a gente sabe que questões ocorrem. Então, essa proteção, ela tem que, quando não ocorre, ela tem que ser dita aí até de uma forma legal, né? Tem que ser anunciada, né? Por pessoas, você pode fazer uma denúncia no sentido de maus tratos aos idosos, né? Porque você não está cuidando, porque o idoso, ele vai indo, determinadas situações, ele se torna incapaz. E ele precisa de alguém que faça a sua curadoria, tanto no sentido financeiro, quanto no seu sentido de saúde, garantindo aí todas essas condições, né? Tem umas vantagens que você consegue, eu acho uma delícia. Você estaciona ali com a carteirinha, eu tenho ela, acho bárbaro. Uso, você consegue meia entrada em shows, em teatro, em eventos de modo geral. Consegue sentar no melhor lugar. Consegue sentar. Não, você tem privilégio. Quando você vai viajar de avião, esse dia tá viajando de avião, você vai por primeiro. Uma delícia. Aí as pessoas olham e o que me deixa assim,
Mas você não tem, não parece. Eu tenho a minha carteira de identidade, eu mostro ali, né? Uhum. É bom não ter a cara, se é que tem, não tenho, né? Mas, assim, você mostra, porque, né? Tô ali dentro do meu direito. Você sabe que tem direito até passagens intermunicipais, né? Que você tem direito, com uma certa antecedência, você A consegue gratuidade, né? a gratuidade. Agora tem a gratuidade na aérea, ainda não tem. Mas na questão do ônibus tem. No ônibus, no transporte também. Então, assim, você consegue, por meio dessa chamada prioridade, né? Que eles consideram dos 60 a mais, você vê vantagens. E eu acho assim, se você me pergunta, você usa? Eu tô com 61 anos, eu vou usar. Quem chegar lá tem que usar. E quando eu chegar, eu já falei que eu vou usar. Claro. Porque, né, se é um direito, né? É claro que eu acho que tudo tem um limite, né? Esses dias eu estava pensando, eu sempre brinco com isso, de que quando eu fizer 60 eu vou querer todos os meus direitos, né? Mas às vezes eu fico pensando, se eu estiver numa situação onde uma pessoa com mais idade do que eu precisar mais do que eu, talvez eu vá abrir mão. É claro. Né? Porque eu acho que a gente tem que ter um bom senso também nessa utilização. Mas é interessante a gente saber, né, que o Estatuto da Pessoa Idosa, ele vem, né, justamente para preservar, né, essa pessoa nos seus direitos, como você falou também, nos deveres, né, e protegê-la principalmente daquelas pessoas que vão tirar algum proveito das situações. Das situações. Mas eu queria entrar também que, por exemplo, a gente tem aí, né, essa lei que protege, né, a pessoa idosa, mas a gente não tem uma lei específica relacionada ao etarismo com os jovens. E muitas pessoas jovens também sofrem, né, são vítimas, né, desse etarismo, principalmente quando são desqualificadas devido à sua idade. Não tem experiência, né? Então a gente vê muito isso dos jovens conseguir o primeiro emprego, né, porque não tem a experiência, ou seja, alguém tem que abrir a porta a primeira vez para que aquele jovem comece a ter a experiência, né? Como que você acha que está hoje o mercado de trabalho nessa questão do etarismo com os jovens? O jovem, eu trabalho com jovens. E deixa eu contar uma coisa bem interessante, que um dia em sala de aula eu falei, e não senti não senti o menor problema, me senti muito à vontade. A gente estava conversando sobre vida profissional, e aí um aluno virou, e a sua vida profissional, professora? Eu peguei e contei. Aí eu falei, olha, comecei a trabalhar com tal idade e tal, contando a minha vida, e hoje eu tenho 61 anos. A cara de todo mundo, falei, pois tô aqui. E vou estar ainda por muito tempo. E, assim, é um sentimento que o jovem tem de satisfação, que ele vê que ele vai ali, ele tem chance por um bom tempo, perspectiva. Eu acho que o jovem precisa dessa perspectiva. Hoje, o que acontece? Todo o que a gente vê aqui no espaço da faculdade é que o aluno, ele quer estar no mercado de trabalho o mais rápido possível. Ele quer estar no mercado de trabalho tanto para desenvolver uma atividade, quanto ele quer o que ele vai receber no final do mês para o seu gasto, de um modo geral. E quando ele se sente ali numa empresa que ele vai e a empresa o acolhe, né, que ele sente aquele acolhimento, né, ele não se sente marginalizado por nada, né, ele fica feliz. Efetivamente, ele fica muito feliz. Né? É fácil entrar no mercado de trabalho? Não, porque a concorrência é enorme. Tem um monte de jovem ainda que disputam uma ou duas vagas. É o problema, não temos vaga para todo mundo. Então, vai disputar ali a relação do melhor, né? Eu não vejo o mercado trabalhando nesse sentido de marginalizar a entrada. Mas ele no processo seletivo do chamado currículo, ele vai chamar quem tem mais experiência. Então, quanto mais experiência esse jovem tem, sabe, ele consegue melhores posições, né? Só que um dia ele tem que começar, né? E aí ele começa pelo que ele consegue, né? Às vezes um jovem aprendiz, às vezes um momento ali que não até um estágio, né? O estágio é o mais fácil,
Mas ele não tem esse problema, nem todos têm. Nos grandes centros existe assim uma chamada por esse jovem já atuar. E eu acho até uma coisa que eu não gosto é que o jovem às vezes ele está ali porque ele é uma mão de obra barata, né? Aí eu considero uma relação frente ao etarismo no jovem, eu acho que aí é uma marginalização. Eu posso considerar aí uma marginalização. Ah, se eu tenho, por quê? Porque é uma mão de obra mais em conta. Aproveita, né, que a pessoa não tem experiência, não sabe nem cobrar muitas vezes o preço que ela vale de fato o trabalho Exatamente. dela, né? Aí eu vejo um etarismo, sabe? Uma relação, então vamos ali porque o jovem, marginalizar o jovem. Lógico que agora tá tudo muito público, né? A comunicação tá tudo muito aberta. Então a gente consegue visualizar o que as empresas fazem, como é que elas fazem, diminuir bem. Os grandes centros, você pode notar que onde existe consciência é muito maior. Agora, quanto mais no interior você vai, essa questão se torna mais marginal mesmo. Tá certo. Bom, a gente viveu um período recentemente, né, com a Covid, onde todo mundo se isolou, né? A gente sabe das dificuldades, né, do impacto que isso teve na vida de todas as pessoas, mas os idosos talvez tenham sido os que mais sofreram com esse isolamento social, porque existia um grande risco dos idosos contrair, né, aquele vírus e ter sérias complicações, até mesmo vindo a falecer. E aí, não quero julgar ninguém aqui, mas já julgando, né, a gente viu muitas cenas de familiares que passaram a não visitar mais seus idosos. Né? Eles ficaram sozinhos, mal entregavam a comida, uma compra ali no portão, via de longe, e a gente viu, né, na mídia várias declarações de idosos dizendo que estavam com saudade dos seus filhos, dos seus netos, daquele convívio familiar, né? O que você percebeu, ou se você teve esse isolamento também, ou até mesmo amigas, amigos, né, próximo de você, nessa faixa etária ali né, do idoso, que sofreu com esse isolamento também e encarou isso como um etarismo? Então, eu tenho eu vivenciei isso, eu não estava ainda nos 60 a mais, eu estava nos 58, então eu estava mais tranquilo, né? Tranquilo em termos, porque de Ninguém 58 ficou para 60, tranquilo, né? de 58 para 60 não tem, né, nesse sentido, né? Eu ainda não era considerada ainda essa outra etapa. Mas uma coisa interessante como síndica. O meu prédio, na maioria deles, dos moradores, é um prédio de aposentados. Pessoas aposentadas, pessoas que moram sozinhas ou com seu cônjuge ali. E aí ocorreu realmente um esvaziamento de visita, de qualquer coisa, no sentido de evitar contato, né? E nossa rede de WhatsApp do condomínio como síndica, o que eu percebi ali? Por parte dos idosos, né? A gente fez um trabalho de se conversar por WhatsApp. É incrível, às vezes as pessoas falavam entre um ou outro, vamos fazer uma conversa, quando você chama pelo WhatsApp por vídeo, né? Porque elas se sentiam bem isoladas. No nosso prédio eu tive 2 casos de pessoas que pegaram Covid e vieram a falecer, porque eram pessoas mais idosas, né? Mas sentiram bastante, porque o idoso, o que eu percebo, não vivo isso, mas as pessoas, eles gostam de sair. Aquele solzinho da manhã, aquela ida na padaria para buscar o pão, que faz parte, aquele passear que vai até a farmácia, aquela volta na quadra, aquele convívio de todo mundo se encontrar embaixo, 2, 3 pessoas, sentar ali na muretinha do prédio ou na própria, no ambiente embaixo, assim, no prédio. Nas áreas de convivência, né? Sim, parou. E eles sentiram isso. Eles sentiram, e aí, não sei de casos de depressão, mas sei que eles comentavam isso. Ah, tô com saudade, como é que tá, aquela coisa. Porque muitos têm companhias, inclusive, de cachorrinhos, né? Como um cachorro, como uma forma pequenos de parceria. Você imagina
né? Criamos uma manobra de que na época, nosso zelador passava de apartamento em apartamento, pegava o bichinho, andava, fazia um trabalho, porque o animalzinho, para ficar estressado, né? Mas o idoso ficava lá, né? Como uma forma de garantir a sua saúde. Foi bem constrangedor mesmo, no sentido de que você, poxa, seu cachorro pode descer, mas você não, entendeu? Para garantir a qualidade dele de saúde, né, de vida dele. Ele se sentiu à margem, né? Porque o jovem pode ou não. Tá certo. Imagino que o quão complicado deve ter sido, né? Eu tenho realmente, eu senti isso, como eu estou te falando, eu vivenciei isso, e no WhatsApp eles comentavam, entendeu? Mas também entendiam, né? Entendiam. O que eu faço? Entra no YouTube, começa a fazer exercício, assiste tal série, aquela coisa para uma dinâmica, porque a pessoa vai do quarto para a sala, da sala para a cozinha durante quase 2 anos, né? Foi bem difícil. Assim, a gente tem hoje algumas ações que acabam trazendo, né, um ressocializar, um reencontrar dessa população mais idosa no país. E um dos elementos que a gente percebe muito é na mídia, né, a presença não só de atores e atrizes, né, dentro das novelas, séries, mas até nos comerciais, né, apresentação de programas, enfim, que estão nessa fase aí, e assim, a mídia faz questão de mostrar que estão em pleno vigor, né? O quanto você acha que isso é importante hoje, quando a gente fala de combater o etarismo, a gente ter essa presença na mídia? É vida. As pessoas precisam de vida, com possibilidade. Hoje a medicina está extremamente avançada. A área do entretenimento para a pessoa. Hoje você faz excursões para pessoas de 60 a mais, grupos de pessoas para 60 a mais. Essas pessoas programam viagens, de repente volta, já programa outro. Hoje em dia existem, por exemplo, shows para pessoa, eventos específicos para pessoa de terceira idade. A pessoa de terceira idade, ela é uma pessoa normal como qualquer outra. Por que ela não deixaria de ter vida? Porque a partir de uma certa idade você cria, dentro da sua linha de tempo, você cria um marco. Agora você não pode mais. Fez 60 anos, não, agora acabou. Por quê? Ela pode sair, ela pode se divertir, ela pode viajar, ela pode comprar um carro. Tanto é que você pode comprar um carro, sair com os amigos. Você pode beber um bom vinho, por que não? Você pode ter um jogo em casa com amigos. Você pode tudo. Mas eu acredito assim, não sei como é que está a situação agora com o estatuto, né, da pessoa idosa, mas eu já tive várias situações, por exemplo, que o idoso não pode mais ter financiamento no nome dele, né? Ele não pode fazer, por exemplo, financiar uma casa, não consegue financiar um carro. Mas aí, Josué, tem uma questão, né? Por exemplo, você vai financiar uma casa. A perspectiva de vida depois dos 60, hoje ela vai até mais ou menos 80, 85 anos. Mas não seria uma forma de etarismo você dizer essa pessoa não vai ter condições de pagar? Não é questão de pagar, é questão de tempo de vida. Mas não seria uma forma de etarismo? Poderia até ser, mas as empresas, elas financeiras, né? Elas pensam, nossa, eu vou financiar algo que vai demorar 30 anos. Será que essa pessoa em 30 anos, porque tem a lei, né? A partir do momento que você não está mais aqui, você não paga mais, né? Então aí a parte financeira, as organizações financeiras ficam com esse receio, né? É o receio. Eu tenho um pensamento que acho que existem formas e formas da gente fazer, né? Lógico. Por exemplo, se você tiver, por exemplo, um aval de um parente, um filho, né, um irmão mais novo, né? O que eu acho ruim é esse bloqueio,
né, para que o idoso adquira alguma coisa de forma parcelada e tal, Sim. né, Mas a não é longo nem prazo, tanto, porque tem essa restrição de idade, né? o problema é na restrição. Concordo contigo. Talvez entrar alguma condição, olhar ali uma relação de como isso pode ser dado à pessoa idosa, de forma que não vá ferir essa relação. Dar garantias às organizações financeiras para que fazer um balanço aí de forma que o idoso tenha essa relação. Porque o que acontece nessas linhas de crédito quando a pessoa se aposenta? Todo mundo vem doido para querer te financiar alguma coisa. Por quê? Porque sabe que o idoso vai receber. E talvez seja até uma forma de proteger também, né? Sim. Porque senão, de repente, os filhos, os netos começam a fazer financiamento tudo Nossa, o que você mais no nome escuta é dos isso. idosos, porque sabe que se vier a falecer, né, ele não, a dívida está quitada. A dívida está quitada. Esse é o maior problema por parte da organização financeira, né? E por parte do idoso, aí ele fica preso a essa relação. Tá certo. Bom, a gente estava comentando aqui no começo do nosso bate-papo sobre, perdão, o que a gente chama hoje de velhofobia, né? Que é o medo, né, de envelhecimento. Chega a ser até uma variação desse etarismo, porque envolve esse medo de ser rejeitado, né? O medo de envelhecer e não ter uma qualidade de vida, né? Como que a gente pode combater essa velhofobia que ela começa a acontecer já a partir dos 40 anos de idade nas pessoas? Eu tinha muita preocupação sobre isso, em relação a mim, a minha pessoa. Hoje em dia, eu acho que se você precisar de terapia, vai para terapia, que é uma excelente questão, né? Porque você tem que saber enfrentar tudo isso. Porque, vem dores? Eu não tenho, porque eu faço um monte de exercício exatamente no sentido de prevenir. Eu quero uma autonomia. Eu acho que a pessoa, a partir de uma certa idade, na realidade não é a pessoa a partir. Você tem que tomar consciência que o envelhecimento vem e que para você se manter saudável o tempo inteiro, desde os seus 20, 30, é importante que você se cuide. Eu acho que é a primeira coisa. E para você se cuidar, uma das questões importantes para mim hoje, eu vejo que eu deveria ter feito mais cedo, é o exercício físico. É a preocupação com o meu corpo e com o que eu me alimento. E também com a preocupação com que eu me alimento também no sentido, eu acho que aí é a questão da espiritualidade, né? Porque você fica pensando, nossa, se acontecer alguma coisa, o que vai acontecer? Eu acho que essa questão espiritual na minha pessoa está muito forte. Eu procuro ler mais a respeito, entender mais as coisas, né? Não estou falando aqui de religião, estou falando de espiritualidade, sentimento para com a vida. O que eu já fiz na vida foi bom, foi ruim. Eu não digo que o meu passado não foi bom. Ele foi excelente. Ele me trouxe até aqui. Hoje eu estou aqui porque o meu passado, o que eu vivenciei, determinou o que eu sei hoje. Então, é uma questão muito espiritual em relação à vida, aproveitar essa condição de vida. E trazer para esse conhecimento que a gente adquiriu durante 60 e tantos anos, eu errei. Perfeito, muito legal. Eu a partir dos erros, eu estou aqui. E a partir do conhecimento que eu estou adquirindo, e eu ainda quero aprender mais. É uma coisa interessante que eu falei assim, mas será que eu vou ter objetivo de vida? Eu ainda tenho objetivo. Eu tenho objetivo profissional, eu tenho objetivo pessoal, eu tenho objetivo espiritual em avançar em um monte de situações. Eu tenho objetivos de vida. E eu acho que esses objetivos, eles nunca vão acabar. É uma determinação que eu acho que a gente tem que ter. Não é porque você avança e chegou que acabou. Você tem o seu objetivo, as suas conquistas, os seus sonhos, as suas vontades. A pessoa, não é porque ela envelheceu que o mundo acaba. E para isso a gente precisa incentivar, né? Claro. A participação cada vez mais das pessoas idosas no mercado de trabalho, em todas as áreas da sociedade, né? Você teria alguma dica, alguma ideia de como poderia ser esse incentivo para que a pessoa idosa ela consiga estar mais presente em todas as áreas da sociedade?
Eu, como já disse, exercício, alimentação, leitura. É uma coisa que bons médicos já me disseram, que é muito bom ler, porque você desafia a mente o tempo inteiro na leitura. Trabalhar bastante a sua mente. Qualquer coisa que eu tenho, uma gripezinha que eu tenho, eu já fico apavorado porque não quero ficar em casa. Não. Eu quero sair. Eu quero aproveitar o que a vida tem para me dar. Também quero ficar em casa, deitar na minha rede, chegar lá, ler um bom livro. Eu quero aproveitar a vida. E o que eu percebi nessa mudança que eu tive de um tempo para cá? Que eu vinha vivendo. Hoje, eu dou mais tempo para a vida. Ela vai acontecer independente da pressa. Então, esse sentimento de pressa está mais tranquilo. Uhum. Então, eu acho que esse sentimento que as pessoas podem vir é uma dica interessante. A partir de uma certa idade, independente do que você fizer, vai acontecer. Em que sentido? Não adianta correr. Vai acontecer. É inevitável. É inevitável. E viva cada segundo, viva o presente, sonhe, crie ideias, vá lá e pense, concretize, pule, grite, de feliz da vida, né? Se dê o direito, porque a pessoa acha que não tem mais direito, né? Muito pelo contrário, pega lá o cartãozinho, para no idoso e põe lá e fala assim, chegou a minha hora. Tá certo. A gente falou aqui, né, do etarismo com jovens, também, principalmente com os idosos, mas eu queria a gente fazer uma reflexão. Será que é possível utilizar e valorizar, né, a questão da juventude, com toda força, vigor da juventude, né, o frescor, e também a experiência do processo de envelhecimento? É possível juntar isso? De que forma você acha que a gente conseguiria? Eu acho fantástico o velho e o novo. Acho muito legal. E é engraçado porque, assim, eu trabalho com jovens. Eu dou aula para jovens e trabalho com pessoas jovens. E, às vezes, o jovem, ele é imediatista, né? E ele acha, eu falo, espera, vai acontecer. Isso mudou bastante na minha característica profissional. A pressa, não é que é inimiga da perfeição, não. Vai acontecer. As coisas precisam maturar para acontecer. Antes, eu achava, a gente vivenciava o rápido, a velocidade que o mundo tomou, porque o mundo na transformação tecnológica é uma loucura. Você da área, você sabe, um dia você acorda de um jeito, amanhece de outro e anoitece de um jeito, amanhece de outro e vai indo. E o jovem absorve muito rápido isso. A pessoa com mais idade, ela demora a absorver. Culturalmente, eu vim de um mundo que não existia. Começou os computadores na década de 80, internet. Então, a gente aprende, a gente lida, só que a gente lida com essas partes, com essa questão, a rapidez das transformações tecnológicas e de mudanças do mundo de um modo geral, com muito mais parcimônia do que o jovem. Então, no trabalho ali, no dia a dia, o jovem acaba tendo que entender que tem que aguardar. E você vai ter que entender que ele é mais o que a gente chama do Bauman, né? Mobilidade líquida, né? Tudo acontece, tem que ser e tal. E aí você tem uma relação onde você para de julgar. Porque eu parei de julgar. Falei, nossa, pra que eu vou julgar? Ele é de outra era, ele é de outro mundo, ele tem outra vibe, vamos lá? E eu tô no outro estágio. Eu tenho que entendê-lo. É muito mais fácil eu entender o jovem do que o jovem me entender. Porque ele não tem noção do que eu vivi. Tá certo. Bom, a gente está chegando no finalzinho do nosso programa já, passa muito rápido. Eu queria te perguntar, né, quais seus planos aí para o futuro, Nossa. No auge dos seus 61 anos, né? Que seja uma fonte de inspiração para quem está assistindo a gente. Ai, que legal dizer isso. Profissionalmente, hoje eu estou aqui na Faculdade de Novo Oeste. Sei que você quer fazer o seu pós-doc, né? Eu já fiz. Já fez, já concluiu, né?
Agora vou coordenar o mestrado em administração aqui da faculdade, é um desafio grande. Vou coordenar de forma administrativa, né? Dei aula já em programas, agora eu vou coordenar de outro jeito, participar das entrevistas, do processo seletivo, é algo novo para mim. O novo para mim é um desafio e é tentador, maravilhoso. Sabe? Quero viajar, já viajei muito, quero viajar mais, quero conhecer lugares. E uma coisa interessante em viagens, né? Que antes eu viajava para conhecer, eu agora quero viajar para viver. Viver aquele momento ali. Ah, nossa, eu sentar na beira ali do Pantanal, tô maravilhoso, quero ver a água correr, o peixinho passar, deu um pulinho legal, sabe? Aquela sensação de olhar e viver. Antes você ia, conheci, pronto, bater foto. A foto não me interessa, interessa eu estar lá. Você está falando isso, recentemente eu viajei com um grupo de amigos, né, mais jovens do que eu, que eu tenho 52, né? Então, você chega lá, tô chegando, você chega lá, tô chegando brincando. Lá. Mas eu viajei com um grupo ali na faixa de 30, 40 e todo mundo desesperado, tirando foto. E eu olhei aquilo, eu tirei foto, claro, né? E registrei, pronto, né? Que eu quero ver depois, quero postar na rede social. Mas estava mais curtindo o momento de sentar, de tomar um café e apreciar os ares do que todo mundo desesperado tirando foto de comida, foto de paisagem, né? Mais tirando foto do que aproveitando o momento, né? Acho que essa é uma grande diferença, né? A gente passa a viver mais, né? A curtir mais o ambiente, a áurea, as coisas. A sentir o que está acontecendo do que passar por ali, né? Como se fosse alguma coisa muito passageira, né? E é passageiro, mas por isso tem que viver mais, né? Então, você não vai conseguir conhecer o mundo, né? É difícil tudo, né? Mas aonde você estiver, viva aquele momento. Viva um amigo, viva uma situação, né? Sem pressa, porque você vai chegar. Essa pressa acabou. E é incrível. Eu era uma pessoa extremamente apressada. Tô ficando mais light. Falo, gente, que é isso? E vai dar certo. Se eu tô atrasado, tudo bem. Atrasou, fazer o quê? Sabe? Eu vou chegar. Esse é um sentimento. Esse é um dos grandes objetivos. Eu vou chegar. Tá certo. Bom, obrigado pela sua presença aqui com a gente mais uma vez. Acho que esse é o terceiro programa que você está com a gente, né? Acho que segundo, terceiro. Segundo, né? Que você está aqui. Pode me chamar sempre. Não, com certeza. A próxima temporada você com certeza estará aqui com a gente, tá? Ótimo. Eu queria que você aproveitasse aqui, deixasse aqui perante a câmera o seu arroba e suas considerações finais sobre o nosso tema de hoje. Então, olha que interessante falar sobre o etarismo. Quem diria um dia que eu ia falar sobre isso? Vivendo, né? Então, é isso. O que eu tenho só para te dizer, jovem, pessoa em processo de envelhecimento, velho jamais, em processo, viva. Se tiver com cabelo branco, eu pinto, tá, gente? Ficasse um reflexo que eu gosto. É isso aí. Me cuido, se cuide. Procure ler boas coisas, eu leio boas coisas. Procure se alimentar bem, para quê? Para viver melhor. É isso. @CidaCanale. Vai lá no meu Instagram. CidaCanale com L só? Com L só. Então tá bom. Obrigado, viu, por estar aqui com a gente. Eu que te agradeço. Bom, nós chegamos ao final deste episódio, que é o último programa dessa temporada. Pois é, finalizamos aqui a 4ª temporada do Novo Cast. Mas aproveite para rever os programas disponíveis em diversas plataformas de áudio e vídeo. E já se inscreva no nosso canal do YouTube para ser avisado dos próximos programas quando voltarmos aí com a nova temporada. E eu te espero na próxima temporada, tá bom? Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.